Agora estão em segurança. Robert e a família fugiram do norte da Síria rumo à Suécia. Encontraram abrigo em Södertälje, uma cidade industrial cujo nome é bem conhecido junto das minorias cristãs que abandonam a Síria e o Iraque. Um terço dos 90.000 habitantes desta localidade tem raízes no Médio Oriente. As autoridades suecas recebem cada vez mais pedidos de autorização de residência permanente de refugiados daquela parte do mundo. Estima-se que até ao final de 2014 mais de 50.000 pessoas procurem asilo neste país escandinavo. Robert deixou para trás a cidade de Al-Asaka, onde trabalhava como engenheiro e tinha a sua empresa de informática. Foi acolhido por Ayub Stefan, um padre ortodoxo. Os cristãos que vêm do Iraque estão a sofrer muito. Não existe um governo, não há um sistema civilizado. É muito difícil continuar a viver lá. Já mataram tanta gente. Milhões de refugiados procuram abrigo em campos nos países vizinhos. Apenas uma pequena percentagem tenta alcançar a Europa. Mas esta comunidade cristã começou a instalar-se em Södertälje há mais de 50 anos. A igreja de São Gabriel situa-se num bairro desfavorecido, onde a taxa de desemprego é a mais elevada do país. Um refugiado iraquiano afirma que no Médio Oriente os cristãos têm duas opções: dar dinheiro para serem deixados em paz ou morrer. No início pagávamos, mas como eles continuavam a pedir, comecei a ter dificuldades. Raptaram-me a mim e à minha filha. Quis a sorte que o carro colidisse com outro, abri a porta e fugi. O padre Stefan visita regularmente Robert. A vontade de se integrar na sociedade sueca fez com que esta família se empenhasse em aprender rapidamente a língua. Robert fala-nos em sueco da prática da extorsão sobre as minorias na Síria e no Iraque. Jag känner också två personer, Christian-personer, en kille. Eu conheço dois cristãos, um pai e um filho, que foram raptados e mortos. Neste momento, qualquer um pode ser raptado, seja pobre, de classe média ou rico. Eu tinha muito medo, não só por mim, mas pelas minhas filhas também. Mirella tem 10 anos e Adela 14. Ambas já fizeram vários amigos e sempre que há um aniversário, por exemplo, nada parece distinguir esta das famílias suecas. Quando cheguei à Suécia, todos os dias aprendi em média 10 palavras novas. Falava muito com os meus primos, que já vivem aqui há algum tempo. Já falam sueco muito bem. Ibrahim é um outro exemplo. Veio da Síria há 6 meses. Rapidamente entrou para um clube de futebol local que se chama The Assyrian Superstars. Muitos dos jogadores são cristãos, também há muçulmanos. Uma convivência que se está a dissipar nos países de onde vêm. Há uma pressão concreta contra os cristãos na Síria. As mulheres cristãs sofrem agressões sexuais. Os homens são discriminados quando usam um fio com uma cruz ao peito, por exemplo. São considerados intrusos sem fé. Ibrahim chegou através do pai, que obteve uma autorização de trabalho. Aho veio ilegalmente da Síria, passando pela Turquia, Grécia e Letónia. Tive de pagar mais de 12.000 euros aos traficantes para chegar à Suécia. A situação com os islamitas e o suposto Estado Islâmico é totalmente nova. Eles querem expulsar os cristãos o mais rapidamente possível. O medo é palpável entre a comunidade cristã. A região está a ferro e fogo. Ibrahim vive nos arredores de Södertälje e não esconde o contentamento por estar aqui. Perguntamos-lhe por que é que deixou a Síria.
Um membro da minha família foi raptado pelo grupo Al-Nusra. Eles queriam decapitá-lo. Não sabemos se ainda está vivo. Foi isso que fez com que a minha família decidisse abandonar o país. A Catedral Ortodoxa Síria e o Centro Cultural Sírio da Sodertália já foram alvo de fogo posto. Os políticos locais exigem uma estratégia à Câmara Socialista. Nas últimas eleições legislativas, a Suécia assistiu à subida expressiva da extrema-direita. A chegada de refugiados continua a aumentar. Todos os dias nos chegam notícias de 10 a 20 famílias que deixam o Iraque. Os cristãos estão a ser erradicados daquela área de uma forma muito eficaz. Aquilo que pedimos aos políticos e aos governos é que os ajudem a ficar no Médio Oriente. Afram Yaqub comunica por Skype com um amigo cristão que se refugiou em Dohuk, no Kurdistão iraquiano, e que assume o pseudónimo de Elia. Tens vivido episódios de discriminação entre muçulmanos e cristãos? Isto não começou agora. Os cristãos nunca viveram em liberdade aqui. Eles nunca foram livres durante a era Saddam Hussein. Nunca foram verdadeiramente respeitados. Eu lembro-me que nas orações de sexta-feira eles criticavam as tradições e os valores cristãos. O que achas da possibilidade de fornecer armas aos cristãos do Iraque? Claro que sim. Eles deviam ter armas para se poderem defender. Voltamos ao encontro de Ibrahim, na escola que frequenta. O seu sonho é tornar-se arquiteto ou engenheiro e ficar na Suécia para sempre. Mas a integração é um longo caminho. No início, explico-lhes como funciona a sociedade sueca. Fazemos várias visitas para descobrir a capital, Estocolmo. Ensino-lhes como lidar com situações cotidianas. Muitos correm o risco de se fechar no mundo deles, mas é importante participar na sociedade onde vivem. As autoridades suecas fornecem um serviço de aconselhamento concertado entre o Instituto de Emprego e as universidades para facilitar a integração profissional de refugiados que tenham uma licenciatura, como Robert. No futuro, gostaria de criar a minha própria empresa, como tinha feito no meu país de origem. Temos de ter a noção das qualificações que estes refugiados têm. Podem trazer uma mais-valia para a Suécia. Há empresas que ficarão satisfeitas se beneficiarem da experiência que eles têm. Proporcionalmente, a Suécia é o país da União Europeia que mais refugiados acolhe. Agora, o estatuto de Porto Seguro é cada vez mais questionado pelo reforço eleitoral dos partidos anti-imigração.